Opa, oficialmente gravando, meu nome é Júlio Chamas e aos 18 anos eu fui aprovado em 13 faculdades de medicina. E hoje eu tô aqui para te dizer como deve ser o uso das provas antigas na sua preparação. Ou seja, qual a função delas, como, você pode de fato usá-las no seu dia a dia, como espalhar essas provas antigas para que você tenha de fato o máximo de rendimento a partir delas. E por que que eu estou gravando este vídeo? Porque ontem, exatamente aqui, neste mesmo lugar, só que virado para lá, eu gravei um vídeo falando sobre simulados, no qual eu disse quais estratégias eu usaria sobre simulados na minha preparação, qual a função deles e como a maioria dos estudantes, a maioria usa de forma errada os simulados na preparação deles, gerando mais um atraso do que um progresso. Bom, beleza. Dito isso, hoje eu quero falar sobre as provas antigas. Então, a primeira coisa que você precisa ter em mente no seu imaginário é a diferença entre uma prova antiga e um simulado. Veja, um simulado ele tem a função, como eu disse no vídeo anterior, de simular a sua realidade. Ou seja, de imitar um contexto o mais possível fidedigno à realidade ao dia da sua prova, seja do Enem ou de algum outro vestibular tradicional. Este é o objetivo de um simulado. Agora, a prova antiga, ela por sua vez, não tem a ver com imitar a realidade de prova. A prova antiga, por sua vez, tem muito mais relação com te fazer ter contato com a realidade das questões da prova. Então, uma coisa é a estratégia de simulação do dia, de fato, em que você vai ter ali o seu vestibular. Outra coisa é tentar mimetizar, imitar, copiar o que você precisa saber na sua casa para aplicar na prova. Então, cara, isso aqui está muito abstrato. Peraí. O que eu estou dizendo basicamente é as provas antigas. Então, hoje é dia 8 de agosto de 2024. Ou seja, o Enem 2023, o Enem 2022, o Enem 2021, o Enem 2020 são provas antigas. E isso é uma prova antiga. Um simulado significa que eu vou pegar, por exemplo, um Exag, um Bernoulli, um SAS, um Somos, um Poliedro, um Estratégia, algum simulado desses, ou vou pegar uma prova antiga mesmo, tipo 2022, 23, 21, vou sentar e vou ficar 5 horas e meia realizando essa prova. Entendeu? Isso é um simulado. Agora, uma prova antiga significa que eu vou pegar a prova do Enem, ou de algum outro vestibular, ou do SAS, de algum simulado que seja, e vou trabalhar em cima dessa prova ao longo dos meus dias, sem tentar cocriar a realidade de prova. Então, a diferença maior entre o simulado e a prova antiga é que, no primeiro, eu busco imitar a realidade que eu viverei no dia do meu vestibular. E no segundo, eu busco simplesmente aprender com as questões, traduzindo um pouco mais. Boa, então o princípio está dado, a diferença. Agora eu quero dizer da aplicabilidade de cada um deles. E aqui a gente entra em um ponto complicado. Por quê? Porque eu preciso dividir o aluno em 3 fases. Quando eu penso em traçar uma estratégia para ele de preparação, como mentor e estrategista, eu sempre o aloco na fase em que ele está. Então, eu tenho um aluno que é baixo desempenho, que é o aluno que está começando agora, que tem ali 70, 60, 80, 90, 100, até ali vai 110 acertos. Este cara ainda é baixo desempenho. Agora, o aluno que está ali entre 110 e 140, 135, 140 acertos, ele é médio desempenho. E o aluno que está em 140 para cima acertos, este cara é alto desempenho. Júlio, você está falando de Enem, né? Sim, estou falando de Enem. Mas e se eu estiver prestando algum vestibular ali que não é o Enem? Por exemplo, uma FUVEST, uma Unicamp, uma Unesp, uma UEMA ou uma UES, algum vestibular que não é o Enem. Como que eu penso nessa proporção? Faça a conta comigo. Quando eu digo do Enem, eu estou falando em 180 questões. O aluno que é baixo desempenho acerta na média de 90% da prova. Acerta na média de 50% da prova, o que equivale a 90 questões, né? Porra, e se o baixo desempenho acertasse 90% da prova, não sobrava nada para ninguém, mas
Pô, o aluno que é baixo desempenho, ele acerta em média 90 questões do Enem. Ou seja, isso representa 50% de 180. Porcentagem aqui, né? Metade, só dividir. Ok. Agora, o aluno que é médio desempenho, ele acerta um percentual de 50 a 70% da prova. Vamos colocar assim, vai. 75% da prova que seja. E o aluno que é alto desempenho, ele acerta acima de 75 da prova. Vamos colocar assim. Então, acima de 75, de 50 a 75 médio e abaixo de 50% baixo desempenho. Agora vamos passar isso para um vestibular regional. Uma prova com 80 questões. Então, estou pensando ali em um vestibular com 80, com 90 questões. O aluno que é baixo desempenho acerta numa média de 45 questões, 50%. O aluno que é baixo, né? Então repetindo aqui só para fixar no seu imaginário. Baixo desempenho acerta, em média, 40 questões de uma prova de 80. Médio desempenho acerta de 50% a 75%. Então, eu penso de 40 a 60 questões de uma prova de 80. E o aluno que é alto desempenho acerta acima de 60 questões em uma prova de 80. Pronto, é só você seguir essa proporção para vestibular com 90 questões ou para um vestibular com 80, para um vestibular com 60, com 50, mesma proporção. 50%, 50 a 75 e acima de 75% da prova. Boa, então eu dividi o aluno, eu estadiei o aluno. Na medicina a gente fala em estadiamento, né? Estadiamento da doença, fase da doença. Então eu estadiei aqui o aluno na fase de preparação em que ele está. Boa, perfeito. Agora eu vou pegar o estadiamento do aluno e eu vou relacionar esse estadiamento a provas antigas e a simulados, para que você entenda qual manual, qual esqueleto, qual fluxograma você precisa seguir em relação às provas antigas e aos simulados. Imagine que você é um aluno de baixo desempenho. Para o aluno de baixo desempenho, você vai pensar em uma tabela aqui comigo. Queria poder falar assim, editor, coloca aí, mas eu ainda não tenho editor de vídeo. Então a gente vai pensar o seguinte, o baixo desempenho em uma tabela aqui para simulados e provas antigas. Baixo desempenho, simulado, prova antiga. Aqui no simulado vai ter um não. Aqui nas provas antigas a gente vai ter primeiro contato. Então, o baixo desempenho, ele deve ter um contato muito mínimo com provas antigas. De pegar a prova e já ir fazendo assim, justamente porque ele é baixo desempenho. O máximo que ele pode pegar e fazer ali é, por exemplo, Júlio, eu sou mais ou menos ali em história. Ou eu sou mais ou menos ali em biologia. Legal, já dá para você ter uma primeira aproximação com a prova antiga, que é pegar 10 questões de biologia, 10 questões de história, 10 questões de alguma matéria que é tranquila ali para você. Porque entenda, nada é tranquilo para o baixo desempenho, porque o baixo desempenho está em 50% de acerto da prova. Dificilmente o baixo desempenho vai ter algum conteúdo que é muito tranquilo para ele. Dificilmente. No máximo um ou outro. E por que eu estou falando isso? Porque na maior parte das vezes que um aluno de baixo desempenho chegou para mim e disse porque tal coisa é fácil. Eu pegava lá para entender, eu via que não era fácil. Ele achava que era fácil para ele. Mas na prática ali no vamos ver, no percentual de acertos, ele ia mal, assim como nas outras matérias. Ok, então, recapitulando, o baixo desempenho fica com um não nos simulados e fica com pequeno contato, pequenas aproximações, primeiro contato com as provas antigas, inserindo na rotina dele, estou te dando a parte prática, inserindo na rotina dele 10 questõezinhas de uma prova antiga ali por dia, de um assunto que ele domina bem, 15 questõezinhas, uma coisa ou outra ali para que ele tenha contato com isso. Ok. O médio desempenho, eu já colocaria sim para simulados no médio desempenho, mas em uma frequência bem menor do que do alto. Então, o médio desempenho é aquele cara que vai fazer um simulado a cada um mês. Um simulado a cada 45 dias. O médio desempenho deve ser este cara,
que não faz simulado semanalmente, de forma alguma. Ele é médio desempenho, ele não é alto. Então, o médio desempenho ele tem contato com simulados a cada 30, a cada 45 dias, por exemplo. E, por sua vez, o médio desempenho deve ter contato com as provas antigas diariamente. Então, em todos os dias, o médio desempenho deve abrir uma prova antiga e fazer 15, 20, 10 no mínimo questões dessa prova antiga. Ok, legal. Aí, neste momento, antes de nós passarmos para o alto desempenho, você já deve estar pensando, né, na sua realidade prática, eu espero que sim, que você esteja acompanhando o meu raciocínio, o que o médio ou o que o baixo desempenho, o que eles farão com as questões das provas antigas. Boa, se você pensou isso, excelente, você está acompanhando o meu raciocínio. Eles farão essas questões, então eles vão abrir uma prova antiga, fazer ali essas questões e caminho prático agora. Terminei uma questão de prova antiga. Eu sou baixo desempenho. Necessariamente eu preciso ver a resolução dessa questão, porque eu sou baixo desempenho. Mesmo que eu tenha acertado, eu tenho de ver a resolução daquela questão. Agora, o médio desempenho, quando ele acerta uma questão, ele não necessariamente precisa ver a resolução dela. Inclusive, na maior parte das vezes, não é interessante que o médio desempenho gaste o tempo dele vendo resoluções. Porque é muito mais interessante que ele gaste o tempo dele vendo resoluções, né, das questões que ele acertou, perdão. Então, o médio não precisa ver resoluções das questões que ele acertou. É importante que o médio gaste o tempo dele trabalhando em cima dos erros e não dos acertos, porque ele já é médio, ele já está ali acima de 100 questões até 135, até 140. Agora, o baixo desempenho necessariamente tem que ver resoluções das questões que ele acertou. E necessariamente o baixo desempenho precisa, não tem como ele deixar de ver resolução das questões que ele errou. Urgentemente, é o mínimo, né, que ele tem que fazer. Trabalhar em cima dos erros dele. Assim como o médio. Só que o baixo ele tem que dar uma atenção muito maior para os erros. Afinal, é um erro de base, provavelmente. É um erro no chão. Então, o baixo desempenho é o cara que ainda está ali errando razão e proporção. É o cara que ainda erra ali porcentagem, escala, regra de 3 simples, regra de 3 composta, gráfico, tabela, entendeu? Função do primeiro grau, equação do primeiro grau, que são conteúdos, nem sei se essa palavra existe, inerráveis, não, né? Não erráveis, conteúdos que não devem, de forma alguma, o médio desempenho não pode permitir-se errar, não pode se permitir errar estes conteúdos, porque são conteúdos muito básicos. Boa, então você entendeu. Baixo desempenho, não para simulados e primeiro contato com as provas antigas. Médio desempenho, sim para simulados, 30 dias, 45 dias, e sim para as provas antigas em uma frequência boa, 10, 15, 20 questões por dia de prova antiga. Ok? Se ele é médio desempenho, em especial se ele é médio para perto de alto. Então perceba, o médio que está ali em 110 acertos, ele pode fazer 10 questõezinhas por dia. O médio que está ali em 125, esse pode fazer 15. O médio que está ali em 135, ele já pode fazer 20 questões de provas antigas. Legal. E o alto desempenho? O alto desempenho é o cara que sim, vai fazer simulados. Então, vai fazer simulados a cada 2 semanas, a cada 21, 15, 21 dias, 14 dias e 7 dias, né? Então, vai fazer simulado a cada 3 semanas, 2 semanas, 1 semana, numa frequência um pouco maior já. Simulando, de fato, a realidade de prova para que ele tenha o máximo possível de contato com os simulados. Este é o alto desempenho, o cara que precisa ter, sim, muito contato com os simulados. Necessariamente. Por quê? Porque é um cara que tem que já começar a ter uma noção absurda de como funciona a realidade de prova. Ou seja, de quais são as dificuldades dele em relação à estratégia de prova, de quais são as dificuldades dele em relação a conteúdos específicos que ele ainda não domina 100%. É o cara que precisa ter um domínio cada vez mais robusto da própria prova dele. Entende? Então, este é o alto desempenho. E é também o cara que, sim, deve fazer provas antigas diariamente. O alto desempenho precisa fazer ali as 20 questõezinhas dele, 25, às vezes 30 questões de prova antiga diariamente.
E antes que você já entre nessa seara, eu já vou te adiantar. O alto desempenho é um cara que tem que fazer no mínimo 50, 60 questões por dia. Sim, existe um parâmetro, existe um número. Não, o cara que está fazendo 20 questões por dia e é alto desempenho, rapaz, ele está no corgo, ele está no sal. Não existe um alto desempenho ali querendo fazer 20 questões por dia. Nossa, isso é coisa de básico. Isso é coisa de básico, básico, básico. É um erro grave na preparação do alto desempenho fazer poucas questões. Assim como é um erro grave na preparação tanto do baixo, quanto do médio, quanto do alto, não saber corrigir bem essas questões que estão sendo feitas. De nada adianta uma quantidade abissal de questões, no caso do alto, ou uma quantidade média ou uma quantidade baixa de questões para cada nível, né? Se a correção delas não for bem feita. Porque senão eu me torno um papagaio de questão. Eu sou o cara que sabe marcar X na questão. E não, de jeito nenhum, não é essa a ideia, porque lá no dia você não vai conseguir ter contato simplesmente com a alternativa. Ah, vou aqui marcar porque eu lembro aqui o padrão dessa questão, porque eu lembro a resposta dela, porque eu decorei a alternativa, porque eu já vi meu professor resolvendo uma aula. Não, a questão é inédita no Enem. Então não adianta você querer estipular um padrão e aí conseguir fazer algumas questões por causa disso. Não, você precisa realmente ter o domínio daquela questão, ter o domínio do conteúdo que foi cobrado nela, o domínio do raciocínio que lhe foi solicitado para executá-la. Perfeito? Então, boa, nós montamos aqui o nosso quadradinho de simulados, provas antigas, ao baixo, médio e alto desempenho. Então, nós montamos essa tabela. Você entendeu de forma muito clara a diferença entre provas antigas e simulados. Você entendeu as proporções do baixo, do médio e do alto desempenho. Agora, o que você tem que fazer? Agora você tem que parar e aplicar isso na sua realidade. Você tem que olhar qual que é o teu nível. Você é alto, você é baixo, você é médio. Faça a proporção percentual que eu te ensinei. Comece a inserir as provas antigas na sua rotina, porque todos podem ter contato com prova antiga, dos assuntos, né? No caso do baixo, dos assuntos que ele sabe, do médio, papapá, falei já. E comece, se você for médio ou alto, a ficar de olho nos simulados e inserir esses simulados na sua preparação. Ótimo ponto que eu tenho que puxar. Talvez você esteja se perguntando, Júlio, mas isso vale para todas as fases do ano? Porque agora na reta final, eu, que sou baixo desempenho, não deveria fazer simulados? Eu, que sou médio desempenho, não deveria fazer muitos simulados? Não, não deveria. Eu posso afirmar categoricamente que não. Não é fazer simulados que te fará ser aprovado. Não é fazer muitas questões que te fará ser aprovado se você é médio ou baixo desempenho. Não é essa a ideia. A ideia está na qualidade dessas questões, ou seja, na correção bem feita, minuciosa, detalhada delas. Entendeu? Vale sim para o alto desempenho a necessidade de fazer muitas questões. Agora, para o baixo e para o médio desempenho, que estão ali ainda maturando as ideias dos conteúdos, a ideia de fazer muitas questões não é válida. Perfeito? Isso está claro? Isso ficou claro? Bom, eu encerro o vídeo de hoje aqui. Peço que, se este vídeo foi útil para você, por gentileza, deixe o seu like. É importante para o criador de conteúdo, ainda mais para mim, né? Criador de conteúdo recém-chegado aqui no YouTube. Compartilhe este vídeo aqui com um colega que você quer ajudar, um colega por quem você tem carinho. E deixe seu comentário aí, por gentileza. Me siga também no Instagram, @julio_chamas. E se você tiver alguma dúvida, eu estou à sua disposição. Perfeito? Um grande abraço e até amanhã.